Fala rapaziada do Mentalidade e Inovação! E aí, tudo certo? Hoje eu quero compartilhar com vocês a minha história a respeito desse certificado aqui. Eu quero contar para vocês como eu me tornei Mastermind Lince pela Fundação Internacional Napoleon Hill. Além disso, nos próximos vídeos eu quero falar um pouco a respeito sobre qual é a importância de você ter um Mastermind, como você criar um Mastermind, como a inovação está relacionada ao pensamento Mastermind e outras coisas a respeito de inovação e mentalidade sobre a prosperidade. Bom, tudo aconteceu em, se eu não me engano, 2015 ou 2016, quando eu viajei para São Paulo para um evento de marketing digital e empreendedorismo. Esse evento se chamava Negócio Online de Sucesso e ele era de um empreendedor que se chama Bruno Pinheiro. Talvez muitos de vocês conheçam esse profissional, ele é muito destacado no nicho dele. Inclusive, eu acredito que esse evento Negócio Online de Sucesso não exista mais. O que existe agora é uma academia, uma escola que ele fundou de marketing digital chamado Bia Academy. Então, antes de eu viajar para São Paulo, aqui na cidade de Sobradinho, no Distrito Federal, eu conversava com um amigo meu a respeito de um problema que ele vivenciou quando ele foi abastecer o carro dele. Ele foi abastecer o carro e ele chegou antes de um determinado motorista e o motorista que chegou depois dele foi atendido primeiro. Então isso causou nele um sentimento de muita frustração porque ele tinha pressa para chegar no destino final dele. Então a gente propôs um sistema eletrônico que teria tanto a parte de hardware quanto a parte de software, então seria uma eletrônica embarcada, né, um sistema embarcado, para resolver esse problema, no seguinte sentido. Esse sistema iria ordenar o fluxo de carros num posto de combustível e ajudar o frentista que ia poder olhar lá no telão qual chegou primeiro e ajudar o motorista que ele ia ver qual bomba de combustível ia ficar vazia mais rápido. E isso, como consequência, ia definir as preferências do motorista. Então, um serviço que tem, um posto de gasolina que tem uma qualidade de serviços melhor, iria trazer mais motoristas para o seu ecossistema. Então, esse foi o debate. E aí, em 2015, eu fui na palestra do Negócio Online de Sucesso, do Bruno Pinheiro, e eu tinha essa ideia em mente. Eu não sabia ainda o que ia acontecer, mas eu sentia que aquilo estava me inspirando a levar esse projeto em frente. Então, no último dia do ciclo de palestras, eu assisti uma palestra do empreendedor Ricardo Bellino. Sim, Ricardo Bellino, que fez negócios com Donald Trump. Ricardo Bellino, que apertou a mão do Obama. Ele terminou a palestra dele e no final estávamos todos numa área comum. E eu pensei, cara, eu queria falar com o Ricardo Bellino. E quando eu abri os olhos, ele estava na minha frente. Então, eu, sem pensar muito, olhei nos olhos dele e falei, Ricardo, com licença, eu tenho uma proposta para te fazer, eu gostaria de demonstrar um projeto e eu peço, por favor, 3 minutos do seu tempo para nós conversarmos. Ele aceitou, ele foi muito educado desde o início, nós fomos para um lugar mais afastado, ali na plateia do lugar de eventos, do local de eventos, e ele me deu 3 minutos. Então eu falei, Ricardo, olha, eu sou um empreendedor, eu sou um inventor de Brasília, eu gostaria de empreender, eu tenho um sócio que ficou na cidade de Brasília, e a ideia funciona assim, ela tem tais objetivos, ela trará determinadas consequências, e eu tô conversando contigo porque eu quero te propor uma sociedade, eu gostaria de aprender contigo, eu gostaria que você fosse o meu mentor na área de empreendedorismo. Então ele muito educadamente me respondeu que ele gostaria de ver um protótipo, ele gostaria de ver um caso de sucesso, algum posto que já tivesse esse determinado sistema instalado e que naquele momento ele não faria negócios comigo, mas que ele estava selecionando, se eu não me engano, 11 empreendedores do Brasil inteiro para participar de um programa de imersão
em um mosteiro no estado do Espírito Santo. E eu pensei que ele estava educadamente me dispensando, mas eu não perdi as esperanças. Eu fiz a solicitação dessa mentoria, dessa imersão. Eu escrevi numa folha simples mesmo, manuscrito, quais eram os meus objetivos, o que eu estava querendo, o que eu estava solicitando, quem eu era, e o que eu ia ganhar de benefícios com isso e o que eu estava propondo de benefícios para ele caso nós fizéssemos algum tipo de networking. Pois bem, voltei para Brasília e aí eu estava voltando à rotina de universitário e abri o meu e-mail e recebi uma mensagem deles dizendo que uma parceira do Ricardo Bellino, chamada Deni Pocente, viria para Brasília para fazer o marketing de um livro dela. Esse livro aqui, ó. Esse livro sobre prosperidade, O Segredo da Prosperidade. Esse livro, ele tem vários autores, todos eles autografaram para mim o livro. Eu conversei com todos, eu procurei fazer networking com todos os autores do livro. E aí ela veio em Brasília e ela gostaria de fazer uma entrevista comigo e demonstrar como seria esse programa de imersão no Espírito Santo, como funciona, quais eram as regras, o que eu tinha direito, quais eram os meus limites de atuação. E aí ela falou para mim que teria um custo também, certo? Um custo de viagem e um custo global naquela operação. E eu, como estudante universitário, eu ainda não tinha essa mentalidade mastermind e nem tinha essa mentalidade da inovação. Eu sempre trabalhei como professor de matemática e física e na época eu tinha poucos alunos. Então, por motivos financeiros, eu acabei perdendo essa oportunidade. Se fosse nos dias atuais, eu não perderia. Mas eu perdi, na época eu perdi. E aquilo me deixou muito chateado, muito triste. Eu pensei que eu tivesse perdido a oportunidade da minha vida, talvez. Eu acredito que eu não perdi, porque eu estou trabalhando para obter sucesso. Eu acho que isso não foi o fim da minha vida profissional, mas com certeza seria uma oportunidade de muito bom grado, que viria numa hora excelente, mas passou. Então eu decidi assistir mais uma palestra do Ricardo Bellino e tentar falar com ele pessoalmente. E não só a palestra do Ricardo Bellino, né, mas de outros palestrantes. Fiquei sabendo que no ano seguinte, em 2016, iria acontecer mais um ciclo de palestras. Dessa vez, o organizador era o empreendedor Rafa Prado, do programa Ebulição Instantânea. Assisti excelentes palestras. Roberto Justus, Shiba, Wizard e Ricardo Bellino. E aí eu tinha um chapéu do Ricardo Bellino, eu coloquei o chapéu, um chapéu vermelho, e fiquei ali assistindo a palestra e sentindo uma forte vontade de conversar com ele novamente. Por motivos alheios à minha vontade, eu não consegui ter acesso, eu não consegui entrar em contato com o Ricardo Bellino. Mas uma coisa me chamou muita atenção. Nesse evento tinha um stand da Fundação Internacional Napoleão Hill e eles iriam selecionar alguns profissionais para participar do grupo de Mastermind Lince. É uma formação, uma certificação da Fundação Napoleão Hill para nós nos tornarmos Mastermind. Nesse curso, nós fizemos um estudo comportamental e teórico a respeito das leis do sucesso para o século XXI. Então, todo esse estudo foi baseado em um livro e eu cheguei nesse stand, que queria participar, obviamente, e o que eu fiz? Eu tinha que resumir toda a minha trajetória e a maneira como eu me via, como mesmo tendo só uma ideia, eu já me vejo como um inventor, como um inovador. Então, eu tive que resumir toda a minha experiência em alguns parágrafos, em breves palavras. Então, eu fechei os olhos, me concentrei e comecei a escrever. Olha, eu sou um inventor de Brasília, já é a segunda vez que eu estou vindo a São Paulo,
para fazer networking, para ver a questão da inovação nas áreas tecnológicas, para aprender um pouco mais sobre marketing digital, sobre empreendedorismo, para me sentir engrandecido com isso, para me motivar com histórias de sucesso de pessoas que construíram verdadeiros impérios. Eu tenho uma invenção, eu conversei com o Ricardo Bellino, eu fui aceito no programa de mentoria, eu não pude participar do programa de mentoria, mas eu acredito que isso me qualifica como um expoente, um empreendedor expoente no cenário nacional. É assim que foi assim que eu me coloquei para a Fundação Napoleão Hill. Eu, sinceramente, não esperava que a resposta fosse chegar tão rápido, mas eu voltei para Brasília e alguns dias depois chegou uma carta na minha casa me dando a aceitação para participar do grupo Mastermind do ano de 2017, que por acaso aconteceu aqui em Brasília, lá na Asa Sul, na Legião da Boa Vontade. E eu participei do curso, conheci pessoas impressionantes, pessoas inteligentes, pessoas muito capacitadas de diversas áreas. Conheci outros engenheiros, conheci professores universitários, conheci diversas pessoas. E aí eu me certifiquei na turma de 3.291 da turma do 3.291 Mastermind. Aqui está o meu certificado. Então, brevemente, essa foi a minha história. Eu acredito que nós podemos atingir os objetivos de diversas maneiras diferentes. E essa foi a maneira que eu atingi o objetivo e eu tenho muito orgulho dessa minha conquista. Então, nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais a respeito sobre as leis do sucesso. Eu quero falar sobre inovação, sobre a ótica de um mastermind, como você cria o seu mastermind, como você lidera um mastermind, quais são as premissas, quais são as regras e qual é, afinal, a importância de você ter o seu próprio mastermind. Mesmo sem ter sido certificado pela Fundação Napoleão Hill, você pode aprender com os livros da Napoleão Hill e com o conteúdo que é transmitido na internet de maneira gratuita, certo? Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu desejo muito sucesso para vocês. Contem comigo. Fica com Deus.